Imaginem um raio enorme que cruzou 3 estados dos Estados Unidos, de Texas a Kansas City, batendo todos os recordes com 829 km. Captado por satélites, esse mega raio iluminou o céu como um espetáculo de laser natural. Especialistas como Randy Saverne dizem que se deve a tempestades fortes, alimentadas por ar mais quente que retém mais umidade. Raios assim não são só impressionantes, podem causar incêndios ou derrubar redes elétricas. As buscas dispararam após o evento, pois as pessoas adoram histórias de tempo extremo. Satélites capturaram em tempo real, ajudando a entender como as mudanças climáticas intensificam as tormentas. No centro-oeste dos Estados Unidos, as pessoas se preparam melhor para esses gigantes. É uma mistura de assustador e fascinante, mostrando o poder cru da natureza. Além disso, o raio durou segundos, mas cobriu estados, destacando como a nossa atmosfera está ligada. Falando nisso, não esqueça de ficar dentro de casa durante trovoadas. A atmosfera terrestre também gera fenômenos que são surpreendentes. E a gente sabe que um deles, talvez o mais conhecido, são eles, né? Os raios. Mas hoje aqui nós nem vamos falar dos raios, não. Nós vamos falar dos mega-raios. Os raios são fenômenos assim ilusivos, fenômenos muito complexos que possuem um impacto muito grande na nossa vida. Vou dar 2 exemplos só para vocês. Olha só, no Zimbábue, em 1975, 21 pessoas morreram quando um raio atingiu a região ali onde elas estavam. Mas isso não é nada perto das 469 pessoas que morreram de uma vez só em Ndronka, no Egito, em 1994, quando um raio atingiu uma refinaria e fez com que os tanques que armazenavam petróleo se rachassem e esse óleo todo inundou uma cidade, o óleo incandescente pegando fogo inundou a cidade e matou 469 pessoas. Ou seja, entender os raios é muito importante, monitorar os raios é muito importante para que a gente possa então ter uma boa ideia de tudo isso, onde eles podem acontecer e tudo mais. E quando você começa a monitorar, principalmente do espaço, hoje tem vários satélites que fazem esse tipo de monitoramento, os GOES aí tem pelo menos uns 3 que fazem, fora outros satélites, a gente começa a entender melhor aonde podem acontecer uma maior quantidade de raio, onde pode acontecer raios muito violentos, onde pode acontecer raios que duram muito tempo. Tudo isso a gente começa a entender cada vez melhor a partir do momento que a gente começa a monitorar esse fenômeno, principalmente do espaço. E foi assim que em 2020 os equipamentos aí que estão no espaço registraram 2 fenômenos realmente impressionantes. Primeiro que esse fenômeno aí, a gente chama eles de mega-raios, tá? São mega-raios, ou seja, são descargas elétricas gigantescas e também que duram muito tempo. Antes de falar deles, vamos falar o seguinte, né? Lá no dia 31 de outubro de 2018, na região sul do Brasil, foi detectado e medido um raio que chegou a ter 709 quilômetros de extensão. Até o ano de 2020, esse era o maior raio já detectado no planeta Terra. Olha só que legal aconteceu aqui no Brasil. Na verdade, o Brasil, em questão de raios, é um dos países mais importantes. Muitos dizem que a Amazônia, ali, aquela região toda, é a região que é mais atingida por raio no mundo todo. E nas planícies, lá principalmente no sul do Brasil, você tem ali nos Pampas Gaúchos e tudo mais, você tem condições para encontrar esses mega eventos aí de descargas elétricas, esses mega raios. Então, lá em 31 de outubro, esse era o maior raio já registrado no planeta Terra, em 31 de outubro de 2018. Mas aí, em 29 de abril de 2020, foi medido lá no sul dos Estados Unidos, cruzando uma parte do sul dos Estados Unidos, que também é uma outra parte assim muito interessante, muito boa para esse tipo de evento. Foi medido um raio com 768 quilômetros de extensão. Ele quebrou o recorde, né, do raio medido aqui no Brasil e se tornou então o maior raio em extensão já registrado no planeta Terra. 768 quilômetros de extensão, essa descarga elétrica realmente impressionante. Mas na questão de raio existe uma outra categoria, que não é só a sua extensão, mas também o tempo que ele dura.
E aí é o seguinte, né? Em 4 de março de 2019, foi medido um raio que durou nada mais nada menos que 16,73 segundos ali na região norte da Argentina. Toda aquela região ali, Uruguai, sul do Brasil, norte da Argentina, é uma região também onde as incidências desses fenômenos assim são violentos, tá? Mas em 18 de junho de 2020, durante uma tempestade que cobriu a região sul do Uruguai e parte da Argentina, ali naquela região do Rio da Prata, perto de Buenos Aires, um raio durou nada mais nada menos que 17,10 segundos, se tornando então o raio de maior duração já registrado no nosso planeta. Então, em 2020, 2 recordes foram quebrados: o de maior raio já registrado e o de maior duração já registrado. Esses eventos eles ocorreram no que os meteorologistas chamam de sistemas convectivos de mega escala, ou seja, são grandes tempestades onde toda a dinâmica envolvida ali permite a ocorrência disso que é chamado de mega raios. E esses locais, né, que incluem aí as grandes planícies do hemisfério norte e principalmente a bacia do Rio da Prata, ou a bacia La Plata, na América do Sul, que pega essa região que eu falei, são as regiões onde esses fenômenos acontecem com maior frequência, tá? Como tudo isso aí não foi registrado em terra, foi registrado por satélites especializados, por isso que foi possível medir a extensão do raio e também medir a duração dele, e o interessante é que nós estamos monitorando. Na verdade, os meteorologistas eles têm muito interesse em entender essas formações, esses eventos, então eles monitoram, estudam isso de maneira profunda, e isso é muito interessante. Mas, de qualquer forma, se você vê uma grande tempestade, não dê bobeira. Se estiver na água, no mar, na areia, na praia, saia correndo dali, não fique ali. Não se esconda embaixo de quiosque, não se esconda embaixo de ponto de ônibus, nada disso serve. Você procura um abrigo protegido, uma casa, um prédio, de preferência que tenha para-raio, que é melhor ainda. Ou se você tiver com um veículo, não fique numa moto, não fique num bug, nada disso. Procure um carro que seja todo fechado para você se proteger dos raios. Como eu mostrei, existem eventos que matam e existem estatísticas que mostram quantas pessoas morrem por ano devido à incidência de raios. É realmente algo que precisa ser estudado, precisa ser monitorado, e principalmente esses mega eventos, esses mega raios, esses eventos aí em mesoescala precisam ser muito entendidos, mas os pesquisadores estão fazendo isso.